Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Estação da Bíblia. Estamos gravando uma série de vídeos sobre as parábolas do Senhor Jesus e eu espero que você possa ser agraciado com a compreensão de mais uma parábola. Dessa feita, iremos falar sobre a parábola do tesouro escondido. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, é-nos dito da seguinte forma: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Queridos, para nós entendermos melhor esta passagem bíblica, precisamos nos valer e entender do costume que algumas pessoas tinham naquela época. O costume de guardar algumas posses que tinham, enterrando-a. Poderia ser joias, poderiam ser uma quantidade excessiva de moedas. Eles faziam isso porque temiam que, caso houvesse uma guerra, o exército vencedor levasse aquela parte, aquele valor consigo, porque isso era considerado como espólio. Eles faziam isso também pensando que algum ladrão pudesse invadir a sua casa a qualquer hora do dia e roubar aquilo que era valioso para eles. Então, para que isso não ocorresse, eles enterravam parte desses valores. O texto vai nos dizer que um homem achou esse tesouro no campo. Talvez ele achou no campo porque fosse um trabalhador rural, convidado pelo dono do campo para trabalhar em uma lavoura, em um plantio, porque somente quando há o plantio há necessidade de arar terra. Dessa forma ele encontrou aquele tesouro. Ele deixou o tesouro, ele saiu daquele campo, vendeu tudo o que tinha para poder comprar o mesmo campo em que estava trabalhando. Talvez você pense que ele agiu com má fé ou desonestidade comprando aquele campo sem informar ao dono do terreno do tesouro que havia naquele campo. Ele não agiu com má fé, ele não foi desonesto. O dono do terreno vendeu porque certamente não conhecia o tesouro que havia naquele campo. E se ele não conhecia o tesouro do campo, não sabia da existência do tesouro do campo, certamente não era dele aquele tesouro também. Talvez pudesse ser de um proprietário anterior, ou talvez os seus pais morreram sem ter lhes falado acerca daquele tesouro que estava lá. Fato é que o trabalhador, ao comprar aquele campo, agiu honestamente. Porque se fosse um homem desonesto, certamente não teria vendido suas propriedades, não teria vendido tudo o que tinha para comprar aquele campo. Certamente ele teria furtado aquele tesouro, levado aquele tesouro consigo. Ele agiu de forma honesta. Bom, mas o que é esse tesouro aqui mencionado na parábola? O versículo 44, no início, fala do que se trata esse tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Esse tesouro simboliza o próprio reino dos céus. Esse homem, ele não saiu de casa com o propósito de encontrar tesouro, com o propósito de enriquecer da noite para o dia. Ele não saiu negociando boas pérolas, como é o caso do homem, do personagem da próxima parábola em que Jesus conta. Ele saiu de casa apenas para trabalhar. Podemos dizer que ele encontrou aquele tesouro ocasionalmente. É assim que muitas pessoas chegam ao Evangelho, ocasionalmente. Nunca pensaram em um dia ser cristão, nunca pensaram em um dia se tornar evangélico, mas encontraram o tesouro de forma ocasional. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi e vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo. Ora, irmãos, isso não nos fala de outra coisa a não ser de renúncia. O reino dos céus é tomado como renúncia. Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou: todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Para se alcançar o reino dos céus,
é necessário renúncia. O texto nos fala que ele, ao encontrar aquele tesouro, sentiu grande alegria. O reino dos céus nos proporciona uma alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna. Uma alegria que o mundo não pode nos proporcionar. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário.